página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: O homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo, aos Filipenses 4:4. Com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Grupo Espírita Francisco de Assis e todos aqueles que porventura assistirem a este vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020, e quem vos fala é Jorge Coelho. E nós vamos dar continuidade ao estudo por meios eletrônicos das obras básicas, com os itens 4, 5 e 6, que encerram o capítulo 1º de O Livro dos Médiuns, que tem por título um questionamento, uma interrogação do codificador. Há espíritos, ou seja, os espíritos existem? Existem os espíritos? O codificador inicia o capítulo, isso já foi estudado, nós só estamos E agora, a palestra. Comentando que a dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da natureza deles, ou seja, a ignorância acerca da natureza dos espíritos, do que são efetivamente os espíritos. E é disto, meus irmãos, de forma bem objetiva, que esta obra que estamos estudando irá se ocupar, revelar a natureza dos espíritos e as suas implicações com o mundo material. Vale lembrar que em um dos estudos realizados no formato anterior, quando o tema era livre, que antecedeu a essa nova proposta de estudarmos as obras básicas por vias eletrônicas, um dos expositores, o Lucas Berlanza, nos ofereceu reflexões demonstrando o objetivo da doutrina espírita, ou seja, demonstrando o objetivo dos espíritos superiores quando nos trouxeram a doutrina espírita, que é o combate ao materialismo. Vamos então, respeitosamente, ver se a afirmação contida no estudo do Lucas corresponde a uma verdade doutrinária. O exercício que nós vamos fazer aqui nesse momento, ele é recomendável e é muito importante em termos de doutrina espírita, que é
nós recorrermos sempre à fonte original, ou seja, às obras básicas, para que possamos averiguar, constatar se aquilo que está sendo dito num estudo, numa palestra, seja no centro espírita, ou seja por meio virtual, ou qualquer um que esteja fazendo algum comentário a respeito da doutrina espírita ou das obras básicas, se aquilo que a pessoa está dizendo corresponde verdadeiramente ao que está na fonte original. Então, para isso, nós vamos nos valer nesse momento de O Livro dos Espíritos, no seu título Da Lei do Progresso, a pergunta 799. Eu vou ler para vocês o questionamento de Kardec aos espíritos superiores e a resposta dos espíritos codificadores. Perguntou Kardec: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Ou seja, como o espiritismo pode contribuir para que as criaturas progridam, evoluam espiritualmente, moralmente, e assim evolua também e progrida a humanidade? Resposta dos espíritos codificadores: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele, o espiritismo, faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Portanto, meus irmãos, o Espiritismo, nas palavras dos espíritos codificadores, veio para destruir o materialismo, ou seja, a doutrina materialista que reduz a humanidade a uma massa de carne, que coloca a humanidade como um simples jogo da matéria. O materialismo, em suma, que atribui ao cérebro a origem de toda a inteligência e de todos os fenômenos da vida. O Espiritismo, portanto, não é adversário das demais religiões, que também combatem o materialismo, como destacou Lucas em seus comentários. E nem tampouco o Espiritismo é adversário da ciência, de quem, em realidade, ele é aliado. Mesmo não se colocando como adversário das religiões tradicionalmente estabelecidas, o Espiritismo não está encerrado nos limites estreitos das filosofias religiosas. A bem da verdade, quem se ocupar do Espiritismo apenas como uma filosofia religiosa estará diminuindo em muito a sua importância e a capacidade que o Espiritismo possui de provocar as consequências morais que resultam da sua ampla aplicação. É esta, meus irmãos, a conclusão que podemos tirar da afirmação de Allan Kardec no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo. Eu vou ler para vocês agora o que afirma o codificador nessa obra, O que é o Espiritismo. Diz Kardec: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelece entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Vale aqui um parêntese para a gente entender o que significa essa expressão. Ciência de observação. Isso significa dizer que Kardec não elaborou nenhuma teoria antecipada para explicar os fenômenos mediúnicos, os fenômenos observados por ele. Ele, na realidade, primeiro observou os fenômenos mediúnicos, estudou esses fenômenos à luz da ciência, à luz da razão, afastou as possibilidades de fraude, de interesses, enfim, afastou tudo aquilo que poderia causar qualquer prejuízo à compreensão e ao estudo sério e científico desses fenômenos, e a partir dessa observação é que Kardec elaborou a teoria para a explicação dos fenômenos mediúnicos. Desta forma, meus irmãos,
O melhor benefício que se pode usufruir da doutrina espírita, quando bem compreendida, é que ela provoque em nós uma transformação moral, uma revolução de costumes e de sentimentos. E a obra que nós iniciamos a estudar, o Livro dos Médiuns, é uma das ferramentas poderosas da codificação em destruir os resquícios do materialismo, na medida em que desvenda, através da observação e do estudo da fenomenologia mediúnica, a existência de uma inteligência independente da matéria que a ela sobrevive e as suas relações com o mundo material. Se o Livro dos Médiuns se resumisse a uma das ferramentas de contraponto às ideias materialistas, já seria uma obra de inestimável e fundamental importância. Mas o Livro dos Médiuns vai além. O Livro dos Médiuns é um guia dos médiuns e dos evocadores, subtítulo atribuído à obra Kardec. Kardec coloca lá, Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Podemos, então, afirmar que o Livro dos Médiuns é um manual. E o que é um manual? Manual é aquilo que encerra os conhecimentos básicos de uma ciência, de uma técnica, de um ofício. Quando nós compramos, por exemplo, um aparelho de TV ou um eletrodoméstico qualquer, a primeira coisa que nós deveríamos fazer antes de ligá-lo na tomada seria consultar o manual que explica o funcionamento daquele aparelho. Na realidade, meus irmãos, nós não fazemos isso, né? Nós pegamos na ânsia de saber qual é o funcionamento, como o aparelho funciona, a potencialidade do aparelho, a gente vai logo e espeta ele na tomada, né? E isso é um risco, porque o manual pretende evitar danos ao aparelho e pretende evitar riscos às pessoas. E quando nós fazemos isso, colocamos direto na tomada, nós estamos correndo o risco de estragar o aparelho e também estamos pondo em risco a nossa segurança, né? Então, é isso, em última instância, o que o Livro dos Médiuns faz. Ele tem essa função, proteger os médiuns e aqueles que se envolvem com o fenômeno mediúnico daquilo que Kardec chamou de escolhos da mediunidade, ou seja, os perigos do exercício mediúnico. Então, o Livro dos Médiuns, a compreensão do Livro dos Médiuns, ele protege os médiuns e aqueles que se envolvem com a mediunidade, porque muitas vezes as pessoas precisam lidar com os fenômenos mediúnicos dentro de casa, com um parente, com um amigo, ou com alguém próximo, que é médium, né, que tem essa sensibilidade mediúnica e que está apresentando os fenômenos mediúnicos, e as pessoas que estão em volta precisam lidar com isso. Então, o Livro dos Médiuns é esse manual para quem tem a sensibilidade mediúnica e para quem tem que lidar com esta sensibilidade mediúnica. Então, para tanto, antes de nós ligarmos a tomada mediúnica, meus irmãos, é recomendável que se conheça o manual, principalmente se considerarmos que a tomada mediúnica não está, a princípio, sob o nosso controle, diferentemente da tomada dos aparelhos eletrodomésticos, que a gente pode decidir a hora que a gente vai colocar na tomada. Se vocês observarem aqui, ó, o meu Livro dos Médiuns, está bem velhinho, né? E ele é mais novo do que eu, não parece, mas ele é mais novo do que eu. Ele está bem velhinho. Por quê? Porque ele é muito manuseado, ele precisa ser manuseado. É um manual, a gente precisa recorrer a ele sempre que necessário, sempre que existir uma dúvida. Então, é um livro para ser lido, para ser estudado, mas também para ser consultado periodicamente, para ser utilizado sempre, né? Então, porque ele é um manual, ele tem essa função. Mas não podemos esquecer, meus irmãos, que independente da força racional e argumentativa das obras da codificação e das pesquisas e conclusões científicas expostas no Livro dos Médiuns, nem todos os materialistas se curvarão diante da proposta dos espíritos superiores. Sempre haverá os que negarão e resistirão, seja por sistema ou por orgulho e preconceito. Destes,
os séculos se encarregarão. Por isto, Kardec comenta no início do item 4 o seguinte, diz o codificador: a existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, deve constituir a base de todo o edifício antes de travarmos qualquer discussão espírita. Então, o codificador propõe 3 questões básicas que precisam ser respondidas antes que a gente comece inicie qualquer discussão a respeito da doutrina espírita, a respeito do espiritismo, a respeito da existência dos espíritos e da sobrevivência dos espíritos à morte do corpo físico. E essas questões devem ser feitas não para os outros, mas para nós mesmos. Nós mesmos devemos nos questionar a respeito disso. Pergunta o codificador: credes em Deus? Nós acreditamos na existência de um ser superior, de uma inteligência suprema que rege, que criou, né? Que deu início a todas as coisas? Nós acreditamos, credes que tem uma alma, ou seja, nós acreditamos que somos um espírito, que somos uma alma e não um corpo. Ou seja, nós dizemos assim, eu tenho um espírito, ou nós dizemos, eu sou um espírito, né? E o terceiro questionamento é, credes, ou seja, acreditamos na sobrevivência da alma após a morte? Acreditamos que algo sobrevive em nós depois da morte do corpo físico, depois da destruição do corpo físico, né? Aí o codificador diz que se as respostas a essas perguntas forem negativas, ou pelo menos de dúvida, que seria inútil ir além. E diz o codificador o seguinte, e completa o codificador: seria como demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência da luz. Já no item 5, admitidas essas questões anteriores que acabamos de ver, resta saber se o espírito pode comunicar-se com o mundo material, ou seja, se o espírito pode trocar ideias com os encarnados. E aí o codificador faz uma série de outros questionamentos a respeito disso. Ele diz assim, por que não? Por que um espírito não poderia trocar ideias com um desencarnado, levando em consideração que nós somos espíritos, não somos só matéria, nós somos espíritos, e que sobrevivemos à morte do corpo físico. Por que não poderíamos entrar em contato com os encarnados? E mais ainda, questiona o codificador, que é o homem senão um espírito aprisionado num corpo? Por que não há de um espírito livre, ou seja, de um espírito desencarnado, se comunicar com um espírito cativo, ou seja, com o espírito de um encarnado, como um homem livre se comunica com um que está encarcerado, que está prisioneiro? Outras questões surgem decorrentes desta ordem de ideias. Por exemplo, admitida a sobrevivência da alma, será racional que não se admita a sobrevivência dos afetos? Ora, se nós sobrevivemos à morte do corpo físico, não vão sobreviver também os sentimentos que nós tínhamos pelas pessoas que conviveram conosco? Os nossos afetos, os nossos amores, nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nossos filhos, esse afeto que nós temos por eles, não sobrevive também, se nós sobrevivemos? Continua o codificador. Se as almas estão em toda parte, não será natural que a alma de um ente querido se acerque da quem aquele ama, desejando comunicar-se com ele e se sirva dos meios de que disponha para essa comunicação, ou seja, que se sirva de um médium para se comunicar com os seus afetos? Enquanto vivo, o espírito não atuava sobre a matéria do seu corpo? Nós, espíritos, não atuamos sobre o nosso corpo físico, não somos nós que damos a ele, ao corpo físico, movimento? Por estas razões, depois de morto, entrando em acordo com outro espírito ligado a um corpo, ou seja, um médium, estaria o espírito desencarnado impedido de se utilizar do corpo deste médium para exprimir o seu pensamento? Do mesmo modo que um mudo se vale de uma pessoa que pode falar para exprimir o seu pensamento, para ser compreendido?
No item 6, né, dando prosseguimento e encerrando o nosso estudo, no item 6, que encerra o tema de hoje, o codificador propõe uma lógica inversa aos detratores e aos expositores e aos críticos à doutrina espírita. Ele propõe uma lógica inversa. Diz ele, vamos esquecer as provas, a fenomenologia, o estudo dos fenômenos, as comprovações objetivas, práticas, né, da ciência espírita a respeito dos fenômenos mediúnicos, e vamos só pensar na hipótese da existência dos espíritos e da sobrevivência dos espíritos à morte do corpo físico. E ele propõe que esses detratores, né, e os negadores da doutrina espírita não venham só com negações, sem base, sem fundamento. Ele pede que esses detratores, que os negadores do fenômeno espírita e da doutrina espírita, se baseando nas leis naturais, nas leis da matéria, ofereçam qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, biológica, fisiológica e que provem por A mais B, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma, uma relação de questões que Kardec coloca aqui, que eu vou ler cada uma para vocês. Eu sei que fica um pouco longo, mas é necessário, porque é isso que essas pessoas têm que provar que não é possível, mas provar de forma lógica, racional, científica, e não simplesmente negando. Diz assim, que esses detratores neguem que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Que se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. Que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. Que podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Que podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Que, sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado, ou seja, sobre um médium. Que, tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever. E por último, que podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às perguntas que lhe transmitir e nem lhe transmitir seus pensamentos. Encerrando a sua argumentação, depois desses questionamentos, o codificador desafia: quando os adversários do espiritismo provarem que a comunicação dos espíritos desencarnados com o mundo material é impossível, apresentando razões patentes como as que Galileu demonstrou quando provou que o Sol não é que gira em torno da Terra, então poderemos considerar-lhes fundadas as suas dúvidas. Enquanto isso, será só negação por negação. Transferir o ônus da prova para os incrédulos e adversários da doutrina é uma proposta interessante do codificador, considerando que mesmo diante da lógica da argumentação e dos fatos resultantes da observação dos fenômenos mediúnicos, que não estão restritos aos meios espíritas, o que se vê entre os opositores da doutrina é a negação pela negação, sem que os que se contrapõem às ideias espíritas se deem ao trabalho de apresentar provas ou argumentações sólidas, sem apelações dogmáticas, que refutem a possibilidade apresentada pela doutrina. Para encerrar, meus irmãos, que o tempo já está se esgotando, eu gostaria de fazer duas ponderações que considero importantes. Primeiro, que esse esforço do Grupo Espírita Francisco de Assis não tem por objetivo esgotar todas as dúvidas e nem responder todos os questionamentos. É apenas um esforço de divulgação de algumas obras básicas que compõem a codificação espírita e uma tentativa de incentivar aqueles que se interessem ou que sejam tocados pela mensagem da doutrina a estudarem o espiritismo.
Em segundo lugar, alertar para a necessidade do estudo prévio de O Livro dos Espíritos, onde podemos encontrar a exposição didática da filosofia espírita, posto que o Livro dos Médiuns é a ampliação de uma das 4 partes que compõem o Livro dos Espíritos. Com certeza, o estudo prévio de O Livro dos Espíritos muito contribuirá para a ampla compreensão das demais obras básicas, incluindo o Livro dos Médiuns. Vou ficando por aqui, agradecendo a paciência e a atenção de todos, desejando saúde e muita paz.